Salve, salve, galera! Excelente noite para todos vocês. Chegando para passar ainda mais algumas informações do Flamengo nessa segunda-feira. Reforçando que amanhã, às 11h40, estaremos aqui ao vivo no Visão e às 9 horas da noite amanhã estaremos no Zona Rubro-Negra, já passando a programação com antecedência dessa terça, dia 25 de março, para todos que estão chegando aqui conosco, tá? Falaremos aí da declaração do Barcelos sobre a negociação envolvendo o Thiago Maia, falaremos sobre Flamengo Internacional, preços de ingressos, reforços que o Felipe Luiz terá. Também traremos aí alguns detalhes sobre o Mundial de Clubes. O presidente do Leão largou o verbo em coletiva, muito revoltado com a exclusão da sua equipe. Falaremos também de algumas novidades no Maracanã. Dorival sobre o Wesley, né, pontuando a titularidade dele amanhã contra a Argentina. E esse confronto contra a Argentina, cara, eu acho que vai sair faísca, tá? Vai pegar fogo, o clima já não é das melhores. E as últimas entrevistas, principalmente a do Rafinha, ao Romário, não pegou muito bem, já está sendo repercutido lá na Argentina. O nosso receio aqui, óbvio, são com o Léo X, com o próprio Alexandre e com o Wesley, né? Se forem utilizados nesse jogo, todo cuidado é possível, todo cuidado é necessário para que eles não fiquem como desfalques para essa semana, quando retornar na quarta-feira, na reapresentação, visando esse confronto contra o Internacional. Você que está chegando, deixa o like, se inscreva, compartilhe e quem puder também ativar o sininho para ser notificado, né? Com certeza vai ajudar muito no nosso trabalho, tá? Primeiramente, sobre o Internacional, a respeito do Thiago Maia. O Internacional ainda deve o Flamengo aí mais ou menos 24 milhões com relação à compra do volante. O rubro-negro, inclusive, até busca algumas alternativas, e eu falo isso juridicamente falando, para receber essa quantia milionária. E ao ser perguntado hoje, o Alessandro Barcelos comentou e abordou sobre essa situação que a equipe gaúcha está passando. E disse assim, abre aspas, o Flamengo está no direito dele, assim como o Internacional tem seus credores, aqueles que devem ao clube. Nós estamos sempre tratando da melhor forma possível. Tivemos uma dificuldade que nenhum clube, a não ser os clubes do Sul, tiveram no ano passado, e isso tem reflexos. Não é do feitio do Internacional ficar com esse compromisso em aberto, mas são situações excepcionais. A gente está buscando uma solução. Agora, a exposição de credor, se a gente for fazer tudo isso no futebol brasileiro, todos os clubes vão ter alguma demanda. Só vou ter que corrigir aqui o Barcelos, o Flamengo hoje não deve a ninguém, tá? O Flamengo hoje não deve a ninguém, tá tudo em dia, as dívidas que a gente tem é a longo prazo, das parcelas que tem a pagar, mas o Flamengo não é credor, né? Passou por essa fase difícil quando fez a reestruturação que nem todo mundo quer fazer. O Flamengo se abdicou em 2013 de ganhar títulos, de contratar grandes reforços para se organizar, mas ninguém está disposto a passar pelo que o Flamengo passou. E para mim, aqui o BAP está correto. Tem que cobrar, tem que expor, porque está passando do limite e as parcelas estão ficando em atrasos. Hoje, pela tarde, teve a reapresentação do elenco e, segundo a apuração de alguns colegas, Everton Cebolinha, Danilo e até o próprio Bruno Henrique, que está tratando aí a lesão na coxa nesses últimos dias, podem reforçar no sábado. O Everton Cebolinha e o Danilo já estão treinando no campo e o Bruno Henrique deve começar a fazer esse recondicionamento físico, como passamos hoje do boletim médico, e existe uma esperança de tê-lo à disposição também contra o Inter, tá? Importante é ressaltar que na final do Carioca, nenhum dos três jogaram, o Cebolinha até estava, né, no banco de reservas, mas não tinha condições de atuar e nem entrou um minuto sequer, e Danilo e Bruno Henrique fazendo o tratamento à parte. Uma coisa que o torcedor já tem reclamado, e já inclusive recebemos aqui também nos bastidores, é com relação à compra de ingresso e os valores do ingresso, tá? Está um pouquinho mais caro do que o ano passado, em comparação, por exemplo, a 2024, levantamento feito aí pelo Coluna do Fla, os tickets, eles aumentaram 11% no setor do Maracanã+, até 50% no Oeste inferior. E a reportagem também apurou que para o público em geral, que é aquele setor que fica a torcida, o povão, geralmente até a parte ali da região norte, está mais caro do que a região sul, que tem a entrada de R$ 80 com meia de 40, tá? Então, assim, é no mínimo estranho, né? O sul ser mais barato do que o norte, aí o BAP está invertendo as coisas, a gente está aqui, inclusive, fazendo essa observação para que nos próximos jogos, se possível ainda nesse, haja aí as devidas mudanças, tá? O norte subiu de 80 para 100, então essa é a diferença que a gente está falando, né? O sul é 80, o norte está R$ 100. Vale ressaltar que a diretoria, na gestão passada, não tinha aumentado o ingresso na estreia do Brasileiro, nem em 2023, nem em 2024, mas nessa nova gestão, 5
dos 6 setores do Maracanã foram aumentados, tá? Então a gente vai ficar de olho aí, vai fazer as devidas cobranças, até porque a gente conhece a questão do elitismo, a gente conhece a questão do presidente, e temos que ficar atentos aqui também para fazer esse porta-voz da torcida rubro-negra. E falando sobre Maracanã, Flamengo e Fluminense têm trabalhado juntos aí em busca de uma empresa ou de empresas interessadas para comprar o number rights do Maracanã. Na visão até da dupla, o estádio tem tudo para ter um parceiro muito forte nessas próximas temporadas. Bancos privados, informação até confirmada pelo Globo Esporte, pelo GE, bancos privados foram citados como essa possibilidade durante a apresentação ali no Conselho Deliberativo, e o BAP até usou o exemplo do Allianz Parque, né, que é a arena do Palmeiras, que daria uma margem de 30% superior de lucro ao Maracanã. O projeto também tem um aval do presidente do Fluminense, que divide ali a administração do mesmo. A dupla vem conversando sobre a possibilidade de estender, né, para algumas empresas e fazer esse próximo encontro, até porque são 20 anos de gestão pela frente, tá? É muito tempo. Então, o Flamengo já está pensando nisso aí também para dobrar a arrecadação com patrocinadores. Essa questão do number rights, ela passará pela viabilidade jurídica e uma permissão, claro, do contrato firmado com o governo do estado. O Flamengo e Fluminense não pode tomar as ações sem ter essa aprovação, tá? Esse assunto ainda não está especificado no edital segundo o GE, o governo também não tem um consenso, porque tem uns que dizem que isso é válido, tem outros que dizem que não. Então, isso tudo vai ser negociado no devido momento, tá? Amanhã tem Brasil e Argentina. Hoje, na coletiva, o Dorival Júnior foi perguntado sobre o Wesley ser titular, né, sobre essa virada de chave na vitória contra a Colômbia, sobre a busca de um resultado positivo fora de casa e sobre a continuidade de um cara que está estreando aí com a camisa amarelinha. E o Dorival falou, o Wesley vem em um processo de evolução. Wanderson fez uma boa partida, marcou um dos caras mais perigosos do futebol mundial, teve grandes duelos com eles. Quando o Wesley entrou, nós ganhamos um pouco mais, porque o Wanderson esgotou por ter grandes passagens e por ter tido bons duelos. Espero que o Wesley possa ter o mesmo nível que apresentou no Flamengo. A apresentação dele, a liberdade de movimento, e a Argentina não tem um jogador fixo nessa posição. Só que aí, Dorival, eu vou fazer observação aqui, né, como uma pessoa muito rubro-negra que está torcendo muito pelo Wesley. Depende da formação de jogo, depende da exposição que terá para cima do Wesley. Se tiver 2 caras em cima do Wesley, ele não vai fazer milagre. Se ele tiver exposto também, não vai dar para fazer milagre. E se você ficar botando uma linha baixa, pedindo para ele ficar fazendo essa transição ofensiva, ele não vai ter fôlego nem músculo suficiente para esse estilo de jogo. Então, tudo depende do que o Dorival Júnior vai fazer amanhã, tá? Vamos torcer aí para que o Wesley possa voltar inteiro, assim como o Léo Ortiz, existe também uma probabilidade, mas não foi confirmado, né? Até porque eu vou passar aqui uma ideia de escalação para vocês, mas existe uma probabilidade do Léo Ortiz também jogar amanhã. A princípio, além do Wesley, a dupla de zaga é Marquinhos e Murilo, e a lateral esquerda permanece com Guilherme Arana, isso quer dizer que Alexandro fica no banco, Joelito e André na dupla de volância, aqui eu discordo, eu acho que vai ser uma água, principalmente com o Joelito, Rafinha adiantado, Savinho, Vini Júnior e Rodrigo, além do Bento no gol, pela questão do Alisson, que a gente já sabe, tá? Então, essa é a atualização para vocês com relação à seleção brasileira, que a gente não estaria tão preocupado se não tivesse os nossos jogadores apresentados lá da devida maneira, tá? Mudando de assunto, falando sobre o Mundial de Clubes, o presidente do León, do México, começou uma briga, vamos colocar assim, com a entidade, com a FIFA. Jesus Martínez Muguia, eu acho que esse é o nome dele, participou de diversas reuniões com a FIFA para tentar resolver essa situação, e a defesa do mandatário é que a entidade fez o sorteio dos grupos, criou diversas campanhas de publicidade, mas depois veio com a notícia da exclusão. No entanto, a entidade ainda não concorda com os argumentos utilizados pelo time mexicano e mantém essa saída com, né, já pensando em um outro clube para entrar nesse grupo D, que é o grupo do Flamengo. O presidente do León disse assim, fizemos a mesma coisa que o Girona e o Manchester City faz na UEFA para poder jogar a Liga da Champions. Estabelecemos uma confiança nos Estados Unidos que garante a independência absoluta do León Clube, mas eles não aceitam isso para nós. Nossa maior defesa é que a regulamentação saiu depois. Estivemos em tudo, em publicidade, no sorteio, estávamos em reuniões alguns dias atrás, e é a nossa melhor defesa. Assim, vou ser muito sincera, o argumento dele é válido sim. A FIFA já sabia disso. O cara vai para o sorteio, participa de publicidade,
estabelece toda a questão de logística e confiança nos Estados Unidos para simplesmente, depois do sorteio, dizer que a equipe está excluída, né? Então, foi estranho por parte da FIFA, poderia ter feito isso com antecedência e não fez. O argumento dele até faz sentido, mas eu não sei se o Infantino, presidente da entidade, vai voltar atrás. Enquanto isso, o Flamengo aguarda, além do Chelsea e da Tunísia também, né? Do Esperance da Tunísia, o quarto adversário, ou melhor, o terceiro adversário dessa fase de grupos que acontecerá aí no período de junho, tá? Amanhã, às 11h40, estaremos aqui de volta com o convidado, né? Lembrando para vocês ativarem o sininho, deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Uma excelente segunda e até mais. Fui, nação. Mais notícias? Mais notícias estaremos postando de agora em diante também no Visão Rubra da Negra, que é o nosso Instagram. Tá aqui abaixo também o link na descrição. Agora sim, até mais.